bom estarmos neste lugar e a presença do Senhor é notória aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Como estão cansados aqui? Somente as irmãs trabalharam aí o tempo todo. Cansados, né? Mas louvado seja o nome do Senhor que tem sustentado a irmã até agora, as irmãs, os irmãos também. Deus é aquele que cuida verdadeiramente de nós. Quero convidar os amados irmãos para estudar de edificação da palavra. Abrir a sua Bíblia. O livro de Lucas. Lucas capítulo 9. A partir do versículo 23 em diante, 23 e 24, Lucas 9, versículo 23 e 24, diz assim: em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Oh Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus grandioso, Deus benigno, bendito. Pai, nós temos louvado o Teu nome neste lugar, através da dança, da coreografia, através, Senhor amado, dos cantos de louvores, adoração ao Teu nome, através, Senhor amado, de tudo que é em nós, como diz o salmista, aleluia, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao Seu santo nome. Aleluia! Agora, Senhor, que estaremos meditando na Tua palavra. Te pedimos, Senhor, as tuas mãos agora agindo sobre nós, as Tuas mãos, Senhor amado, atuando de uma maneira poderosa, gloriosa sobre nossas vidas nesta hora. E que, ó Pai amado, tudo que é em nós esteja neste momento sendo direcionados pela ação e pelo poder do Teu Espírito, Pai. Que a palavra seja meditada em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos e irmãs. Quero falar nesta noite, meu amado, minha amada, de como seguir a Jesus. Em que parece que nos dias de hoje é muito fácil, né, seguir a Jesus. Eu quero utilizar esse texto nesta noite para nós. E como eu li apenas 2 versículos do capítulo 9 do livro de Lucas, né, se nós pegamos apenas 2 versículos, às vezes não dão um entendimento real do que Jesus está querendo dizer nesses 2 versículos. Porque há 3 momentos no capítulo 9 muito especial, irmãos e irmãs, em que Jesus vai estar, em que Deus vai estar realizando coisas grandes e tremendas diante do povo e diante também dos discípulos, em que verdadeiramente foi o que levou, tendo dessa forma, Jesus a fazer essas perguntas, colocar desta forma e desta maneira. Já no início do capítulo 9, Jesus reúne os 12 discípulos e envia eles para que vá diante do povo anunciar o Evangelho do Senhor. E o texto nos diz, amados irmãos e irmãs, que os discípulos então começaram a caminhar. E Jesus diz: olha, se alguém recolher vocês em casa, vocês ficam por ali. Mas no outro dia vocês saem novamente em campo para falar da boa nova, falar do Evangelho do Senhor. O texto nos diz que pelos discípulos, Deus estava usando de uma maneira tão grandiosa, tão poderosa, que curas eram realizadas. Havia manifestação do poder, de milagres de Deus no meio do povo. Não, mas agora através de Jesus, mas através dos discípulos de Jesus. Porque até então, irmãos e irmãs, o povo estava
volta com um relatório a Jesus, dizendo: foi boa, foi maravilha, né? Nós vamos usar de uma maneira poderosa, gloriosa, alegria, contagiava a vida dos discípulos, pelos feitos de Deus se realizaram através da vida deles. E então, vamos passar para outra cidade. E nessa caminhada, sabem que as cidades não eram cercadas por deserto, eles entram no deserto para ir para outra cidade, a multidão então vai atrás dele, e que era muito comum nessa época, vai atrás de Jesus. Então vai ensinando aquela multidão, falando, pregando aquela multidão, e vai chegando já de tardinha, vai chegando já quase à noite, normalmente mais ou menos horário como esse, eles querendo ninguém chega para Jesus e fala assim: meu Deus, tem muito tempo que esse povo está aqui te ouvindo, despede eles agora, porque eles devem estar com fome, com sede, e nós não viemos preparados para isso. Dá alimento esse pessoal todo, só de homens, quase 5 mil. Jesus, e as mulheres e as crianças. E aí então aparece aqui os peixinhos, os pães, conhecemos bem a história, e aí a multiplicação de Deus. Deus faz o seguinte: olha, divide essas pessoas aí em grupos de 50. Grupos de 50. Então, partiu, todos foram alimentados, ao ponto de quê? De sobrar. Pelo menos o quê? 12 cestos. Pelo menos 12 cestos. Mais uma manifestação de Deus, mais um agir de Deus no meio de onde? Do povo. O povo deve reconhecer a ligação de Deus. Essa é a segunda ação de Deus. Então, meu Pai, Jesus continuou sua caminhada, mais à frente agora ele está com quem? Com os seus discípulos. Na cidade, o povo viu o agir de Deus. No deserto, o povo viu o agir de Deus. Então, meu coração diz saber o que o povo estava falando, o que o povo estava dizendo. E então, quando você se pergunta: olha, no capítulo 9, o que estão falando de mim? O que eles acham que eu sou? O discípulo fala: olha, acho que você é um profeta, Elias, Moisés, um desses. Ele falou: caramba. E vocês, meus discípulos? E vocês que têm caminhado comigo, a quem eu tenho discipulado de uma maneira muito próxima, não só em palavras, mas também com a minha vida, quem vocês acham? Mas a gente ficou em silêncio, não deve entender dessa forma. E aí Pedro diz: ah, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Espírito do Senhor te revela isso. Perceba mais ou menos que nesse contexto, e é em cima desse contexto que Jesus então vem falando nesse texto, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Recebe isso. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo 23, a primeira colocação é: se alguém quer. Se alguém quer. Certamente, amados irmãos e irmãs, pelas coisas que Jesus realizou, pelas maravilhas alimentando a multidão, pelo que os discípulos fizeram e o povo pôde presenciar, pelo que Jesus estava fazendo no meio do povo, eu poderia dizer o seguinte: olha, vocês estão vendo agora, vocês
condição. É condicionado. Esse chamamento de Jesus está verdadeiramente, irmãos e irmãs, em cima de condições. E as condições não estavam relacionadas ao que Jesus tinha feito no meio da multidão. As condições não estavam relacionadas às curas que Jesus tinha feito, que o discípulo tinha realizado. Deus através de discípulos. As condições não estavam relacionadas, irmãos e irmãs, na multiplicação dos pães, dos peixes. Que se condicionaram essa condição para seguir Jesus. Não é somente dizer que o seguirá, mas a condição era fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Se alguém quer, perceba que o Deus que nos criou, Ele nos dá livre-arbítrio para escolher se queremos seguir. Um Deus que tem nos sustentado de todas as formas. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher se queremos seguir. Essa colocação, se alguém quer, não é que não, olha, você tem que seguir, você tem que, viu que ele fez na tua vida? Você tem que, eu poderia falar dessa forma, dessa maneira, porque o povo ali viu, participou das coisas grandes que Deus realizou e que realiza até o dia de hoje, meu amado e minha amada. Mas mesmo assim, esse Deus de amor, esse Deus grandioso, esse Deus criador, esse Deus que tem nos sustentado até o dia de hoje, ele diz o seguinte: se alguém quiser. Sabe o que é isso? É muito amor. É muito amor de Deus, que mesmo fazendo tudo por você, fazendo tudo por mim, nos dando coisas maravilhosas, uma questão que o nosso irmão testemunhou aqui, mesmo Deus trabalhando nessa questão toda, ele diz assim: se você quiser me seguir, eu te curei, eu te libertei, eu cuidei da sua família, eu cuidei dos seus. Agora você tem que me seguir. Se você quiser. Mas não para por aí, irmãos e irmãs. Por que não para? Ele diz: se quiser vir o quê? Após mim. Opa! Se eu também tomo uma decisão agora de seguir, coisa que eu fiz, você fez, nós fizemos, e se você está nessa noite aqui e não fez, faça hoje. Mas viu que após Jesus, e essa expressão é gostosa, esse dia, ou seja, é andar atrás de Jesus e não na frente de Jesus. Vir após mim, ou seja, nasce o desejo de seguir Jesus. Nós nos colocamos voluntariamente atrás dele para seguir. Esse desejo é voluntário
é condicionado por uma posição e ordem. Seguir Jesus é caminhar atrás dele. E esse caminhar atrás dele é, olha, a partir de agora, eu não tenho mais vontade. Olha como é que é a situação. E se você é vontade para decidir na vida, você decidiu, você não tem mais vontade. A sua vontade deve ser o que do Senhor, a vontade de Deus. Os teus caminhos devem ser os caminhos do Senhor. Você agora não está mais seguindo na frente, você está seguindo agora, você está atrás de Jesus. E por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos vencedores, eu digo mais do que vencedores, porque quem vai na frente é quem? É Jesus, nós vamos atrás dele. Senão nós precisamos entender o que ir atrás de Jesus. Porque muitas vezes nós tomamos uma decisão, Senhor, eu voluntariamente decidi seguir o Senhor, ir atrás do Senhor, mas nas decisões mais importantes da nossa vida, a gente vai muitas vezes mudar o rumo da nossa vida, nós não queremos que Jesus esteja à nossa frente, nós queremos tomar na frente de Jesus e tomar as nossas decisões. E muitas vezes que eu vou arrancar por causa disso. Eu me lembro do texto de Josué capítulo 3. O povo estava esperançoso, esperançosos, para tomar o porto da terra prometida. Porque estava caminhando muitos anos no deserto. Começa lá em Moisés, Êxodo, e aí vai caminhando, nós conhecemos bem a história. Uma caminhada de aproximadamente 40 dias, vai se tornando 40 anos. E muitas histórias no meio do deserto, de ação de Deus, mas ao mesmo tempo desobediência do povo, né? Mas a coisa vai acontecendo, e até que vamos de pessoas morrendo no deserto, e nascendo também outras pessoas no deserto. Mas até que chega ao ponto agora que Josué está liderando esse povo. E muito próximo da vitória, muito próximo de tomar posse da terra prometida, em que eles sabiam o caminho, porque Moisés já tinha enviado aqueles 12 espias para ir lá olhar. Entre os 12 estava Josué e Caleb, e trouxe aquele relatório, relatório negativo, e Josué e Caleb, relatório positivo, de fé, manda o povo, não vou entrar nessa área. Mas agora, irmãos, o povo está praticamente entre o Rio Jordão e do outro lado para tomar posse da terra. Ele prometeu há tantos anos, anos passados, e que muitos morreram por causa dessa promessa, por uma posse. Eles estão ali aguardando o sinal de Deus. E Deus disse para Josué: Josué, chegou a hora. Reúna o povo e vou dar para você uma receita. Josué capítulo 2. Chama os levitas, os sacerdotes, coloque a arca do Senhor na frente. Logo depois os levitas que vêm tocando. E quando passaram os sacerdotes com a arca do Senhor na frente, os levitas tocando adoração e louvor a Deus atrás, e mais ou menos 12 povos depois começam a tocar piano. Assim, irmãos, não é bem o sacerdote com a arca da aliança, que na antiga aliança simboliza a presença de Deus na frente, os louvores sendo ministrados pelos levitas, mas o povo vem a todos os povos lá atrás, seguindo a minha arca. Eu fiquei pensando assim, por que uma distância tão grande? Por quê? Deus disse para Josué: e você vai pelo caminho que eu mostrar, porque você não conhece o caminho. Josué só conhecia o caminho, ele já tinha ido lá, fez parte do grupo de espias. Mas Deus diz para você: não conhece o caminho, ou seja, se você
o povo vai atrás da Arca da Aliança, numa distância de aproximadamente 12 quilômetros. Lá atrás. Você não está esperando uma bênção. A gente quer tanta coisa, a tendência nossa é querer uma próxima. E eu fiquei pensando, irmãos e mães, naquele povo muito próximo da arca, muito próximo ali dos sacerdotes, conforme eles fossem enxergando, a terra prometida, chegando ao Rio Jordão, a tendência nossa, o ser humano, tem alguém que anda ali, tem um guia na frente ali, mas a tendência, estou olhando lá, Deus está lá, querendo a tendência, nós é esquecer o guia e começar então até passar à frente dele. Quando vai ver, irmãos, a pessoa que está guiando está lá atrás, porque nós estamos tão ansiosos para ter uma porta da vitória que passa à frente. Ou seja, passar à frente, naquela época da Arca da Aliança, estava simbolizando passar à frente de Deus. E passar à frente de Deus, certamente ao pisar no rio, não ia acontecer como aconteceu ali. Quem tinha que pisar primeiro era ali que estava carregando a Arca da Aliança, porque o sobrenatural de Deus acontecer. E se o povo fosse caminhando na frente, certamente não ia entender que não ia acontecer o que aconteceu. Então perceba, amados irmãos, ele nos diz o seguinte: olha, aquele que vê após mim e não na frente de Jesus. Então a tua vida tem que estar atrás de Jesus. Alguns já respondem na cruz de Jesus. Deixa que Jesus vá na frente. Deixa que Ele conduza. Deixa que Ele caminhe. Não tome a frente de Jesus. Mas pastor, tem coisas assim que eu preciso resolver, que eu preciso. Eu já me dou com essa situação há muito tempo. Eu sei como fazer. Eu sei, olha. Certamente a sua maneira, aos teus olhos, pode ser até bom, mas Deus tem sempre um caminho melhor, sempre um caminho de mais excelência. Vir após Jesus, andar atrás de Jesus. Outro ponto que me chama a atenção diz: aquele verdadeiramente que anda atrás de Jesus deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Isso vai na contramão da nossa própria estrutura. Negar a si mesmo. Só em falar, a gente assim mesmo. Olha, você agora não tem mais vontade. Só assim não. Você agora não tem mais desejo. Olha, você não vive mais para você. Eu sou assim. Isso vai contra a nossa estrutura. Mas é o que a palavra está dizendo. Ele está colocando diante de nós. Colocou diante dos discípulos. Depois de algumas experiências, depois de visualizar algumas atitudes, algumas posturas, verdadeiramente, de pessoas que estavam só recebendo dele, só recebendo do Pai, só se alimentando das coisas que vinham da parte do Pai, e que aquilo que eles estavam recebendo deveria verdadeiramente trazer na vida daquelas pessoas verdadeiramente uma condição de dizer: olha, esse é o Deus, eu não quero largar de maneira nenhuma, pelo contrário. Eles percebem, meu amado, minha amada, que as pessoas estavam procurando pela comida e pela bebida, pelo aquilo que ele poderia oferecer, e não pelo aquilo que ele é. E quando ele está dizendo: olha, negue-se a si mesmo, ele está dizendo: olha, me sirva.
prostre diante de mim, não pelo aquilo que eu tenho feito na sua vida, eu posso fazer na tua vida, mas faça pelo aquilo que Ele é. Sabe que Isaías, capítulo 9, vai declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Igual o salmista em muitos textos, só vai declarar isso, a sua grandeza, a sua soberania. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia uma noite, outra noite. Se tu és tremendo, Deus, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és Deus bendito, benigno, tu és tudo, Senhor. Aquele que é minha após mim, negue-se a si mesmo. Porém, na caminhada, muitas vezes, nossa vontade e pensamentos vão querer tomar o lugar de Jesus. É o nosso eu falando. Diz amém. Não é nada assim. Você não tem nada. É tudo Jesus. Senhor, roubou, Senhor, no teu carro. Seu, Senhor. A tua obra, Senhor. Eu não tenho nada, Senhor. É tudo teu, Senhor. E aí Ele vai dizer, estou correndo aqui um pouquinho. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Devo agarrar, segurar ou me apoderar cada dia de algo fundamental em meu discipulado cristão, de seguir a Jesus. Quantas coisas, irmãos, mães, sentimentos, situações que tomamos diariamente, que na verdade não deveríamos tomar. Eu faço, eu tomo. O Senhor para mim não foi nem sequer consultado. Ele falou, não, essa coisa é minha, não, essa coisa é tudo. Ele disse, a cada dia tome sua cruz e siga. Ainda mais, irmãos e irmãs, quando nós queremos tomar decisões ou fazer coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade, achando que estamos ganhando a nossa vida. Ele diz aquele que ganhando sua vida perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim ganhará. E quantas pessoas ganhando a sua vida, mas que está perdendo o conceito de Jesus, os valores de Jesus, os princípios de Jesus. E quantas vezes você fez coisas que muitas vezes você achou que estava perdendo, porque estava verdadeiramente dentro da palavra do Senhor, e essas coisas na verdade você está ganhando e não perdendo, porque está dentro dos valores, dos princípios de Deus. Seguir a Jesus não é apenas dizer, Senhor, eu creio em Ti, porque até os demônios fazem isso e tremem diante de Deus. Seguir a Jesus não é apenas receber as suas
paz. E Deus faz mesmo porque é um Pai amoroso. Foi a colocação aqui do pastor Robertson. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus! Ele está feliz contigo? Seguir a Jesus não é apenas acreditar que Ele vai fazer, que Ele vai me dar, mas seguir a Jesus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar obedientemente no caminho do Senhor. Que nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, possamos reafirmar a cada nosso compromisso com o Senhor e dizer: Senhor,